Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, nós vamos estar meditando na palavra do Senhor nosso Deus, palavra que se encontra segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo 3 ao 5, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Meus queridos, nós observamos aqui quando o apóstolo Paulo ele vai trazer para nós a fonte da misericórdia, a fonte das consolações. Veja que Paulo ele diz que é bendito quem? O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro ele traz vem bendizendo ao Senhor, ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele diz que esse Deus, ele é o Pai das misericórdias. Veja, queridos, que a fonte da misericórdia é o nosso Deus. Ele é o Pai, ele é quem gera, é dele que vem toda a misericórdia, a qual Jeremias ele diz que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Então veja que a misericórdia não está em nós, não é nós quem provocamos a misericórdia de Deus, não é nós pelo nosso jeito de viver que provocamos essa misericórdia. Pelo contrário, misericórdia é quando Deus ele vem e nos agracia com aquilo que nós não merecemos. Quando ele não nos dá melhor aquilo que nós merecemos. A misericórdia é isso, é quando o Senhor nos vê em um lamaçal de pecado, de aflição, e nós não merecemos sair dali, e ele, pela sua misericórdia, ele nos tira de lá, ele nos arranca, ele não nos dá aquilo que nós merecemos. Então Paulo diz que Deus é o Pai de toda misericórdia, e ele diz, e o Deus de toda consolação. Ele é o Deus, ele é a fonte de toda a nossa consolação. Ele é dele que vem o nosso consolo, a nossa consolação. Então ele diz assim, que nos consola em toda a nossa tribulação. Queridos, Deus é aquele que nos consola em todas as nossas tribulações. Qual é a tribulação que você passa, que você vai enfrentar? Ele diz que ele é o Deus de toda consolação. Ele é aquele que nos consola na hora da perda, ele é aquele que nos consola na hora da aflição, ele é aquele que nos consola quando nós estamos tristes, ele é aquele que nos consola em qualquer que seja a circunstância, pois ele diz que ele é o Deus de toda consolação. Veja que ele diz assim, que nos consola em toda. Então, qual é a tua tribulação? Deus quer trazer consolo, consolação para a tua vida. Ele diz assim, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Queridos,
O objetivo de Deus te consolar é para que naquilo que você é consolado, você possa consolar os outros. A consolação que Deus te dá, que Deus opera na tua vida, é para que você também possa consolar alguém que esteja precisando. Então Deus quer usar você quando você foi socorrido, quando Deus te estendeu a mão. Nisto Deus quer usar você para consolar alguém. Então que você possa ser instrumento de Deus para consolar alguém, porque você é alvo da consolação de Deus. Você é alvo desta consolação. Queridos, o Salmo 34, verso 17 e 18 diz assim: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Então você pode clamar, Deus vai te ouvir, Deus vai te socorrer. Mas também quando alguém estiver do teu lado precisando de consolo, você é um instrumento de Deus para consolar estas pessoas. Queridos, diz assim: porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós. Então Paulo está dizendo que muitas são essas aflições que nós passamos por estarmos em Cristo, por seguirmos a Cristo, como disse João 16 e 33. Então veja que no mundo nós temos aflições, mas ele diz que como as aflições de Cristo são abundantes em nós, são muitas, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Então, assim como as aflições do justo por estar em Cristo são muitas, mas também muitas são as consolações que o Senhor nos dá. Queridos, que possamos viver esse consolo de Deus, possamos viver essa misericórdia de Deus, para que nós também possamos expressar ela para aqueles que estão ao nosso redor, para aqueles que estão também sofrendo ao nosso redor. Seja instrumento de Deus para consolo de outras pessoas, seja instrumento de Deus para levar a misericórdia de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti, Senhor, neste momento, pedindo que o Senhor venha nos usar, usando-nos, Pai, como instrumento para que possamos consolar outros, para que possamos ser canal da Tua misericórdia. Pai, no nome de Jesus, nos ajuda Senhor, a sermos consolados. Nos consola, pois Tu és o Deus de toda consolação. Pai, qual é a tribulação que o Teu filho, que a Tua filha passa nesta hora? Eu não sei, mas o Senhor sabe. Consola ele, consola ela em nome de Jesus, para que ela possa ser instrumento para consolar aquele que está ao seu redor, sofrendo, abatido, desanimado. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Amém.